Nesta aula, nós veremos os principais tipos de controladores empregados em sistemas de controle. Os controladores eles podem ser definidos em relação aos seus objetivos, né? Nós podemos ter controladores para melhorar o desempenho em regime permanente, né? Como o controlador de atraso de fase, o proporcional integral, PI, e o controlador ressonante. Também ter controladores para melhorar o desempenho em eventos transitórios, como o controlador de avanço de fase, o controlador proporcional derivativo, PD, e também para obter ambos os objetivos, né, dependendo da planta, como o controlador avanço-atraso e o controlador proporcional integral derivativo, PID. Bom, para obter aqui um melhor rastreamento de referência e rejeição de distúrbios, né, um controlador que nós temos aqui, o primeiro, é o controlador de atraso de fase. Esse controlador ele possui um polo e um zero, em que a frequência do polo ela é sempre menor do que a frequência do zero, né? Então, o controlador tem esse formato aqui, é uma constante multiplicada, S sobre a frequência do zero mais 1 no numerador, e S sobre a frequência do polo mais 1 no denominador. Né? Ele tem esse polo e tem um zero, né? Em que a frequência do polo necessariamente é inferior à frequência do zero. Né? Sendo a frequência do polo inferior à frequência do zero, esse polo em frequências mais baixas induz um atraso de fase, né? Que depois esse atraso de fase ele é recuperado pelo zero que vem em frequências mais elevadas. Então, por isso que se chama controlador de atraso de fase, porque ele sempre vai ter um atraso aqui na fase do sinal. Né? O atraso começa em zero, sua fase, depois retorna a zero em frequências elevadas aqui. Né? É possível calcular, inclusive, qual que é o atraso máximo desse controlador, através dessa fórmula aqui, e qual que é a frequência que ocorre o atraso máximo, que é sempre a média geométrica da frequência do zero e a frequência do polo. Outra característica, mas a principal característica desse controlador é que ele tem ganhos mais elevados aqui em baixa frequência do que em alta frequência. Isso está alinhado com a questão de melhorar o rastreamento e rejeição de distúrbios que ocorrem em baixa frequência e rejeitar distúrbios de medida também que ocorrem em alta frequência. Então, esse controlador tem essa característica de melhorar o desempenho em regime permanente, porém, ele gera esse atraso de fase aqui. Um controlador de atraso de fase, né, é o controlador PI, controlador proporcional integral. Né? Ele é um caso particular do controlador de atraso em que o polo ele está em frequência de 0 Hz, ou seja, o polo é um integrador. Né? Então, nós temos esse polo, que é um integrador aqui, e nós temos a mais o zero real aqui do nosso controlador, né? que está no controlador de atraso. Nós podemos separar, claro, esse formato aqui em polos e zeros, separar aqui num ganho Kp, mais um ganho Ki multiplicado pelo integrador 1 sobre S. É possível converter, né, de um formato para o outro. Bom, pelo fato de ter um integrador, o controlador PI, ele começa com a fase de menos 90 graus e depois, devido ao zero, a fase ela é recuperada para 0 graus. Então, o PI ele tem essa característica sempre de ter alto ganho em baixas frequências, sendo o ganho infinito em 0 Hz, e depois o ganho é reduzido, né, pelo integrador, e depois, após a frequência do zero, né, o ganho estabiliza. Já para ter um objetivo de controle de melhorar o desempenho transitório, né, nós temos aqui o controlador de avanço. Ele tem exatamente o mesmo formato do controlador de atraso, porém, nós temos agora que a frequência do zero é inferior
a frequência do polo, né, aqui do controlador. Tendo essa característica que a frequência do zero é inferior à frequência do polo, né, quando nós tivermos aqui o nosso zero, né, vai ocorrer aqui um aumento da frequência da fase do controlador, vai ocorrer um avanço da fase. E depois, na frequência do polo, a fase vai ser normalizada para 0 graus, né? É possível calcular aqui a frequência que ocorre o máximo avanço de fase, né, que é a média geométrica da frequência do zero com a frequência do polo, né, e também qual o valor desse avanço máximo de fase. Né? Por que que esse avanço de fase ele melhora o desempenho transitório? Porque ele aumenta a margem de fase. Aqui, geralmente, esse avanço máximo ele é calculado para que ocorra junto com frequências próximas à frequência de cruzamento, onde é analisada a margem de fase, né, e quanto maior a margem de fase, né, melhor o desempenho transitório. Porém, esse controlador de avanço ele tem um problema, né, que ele amplifica aqui, ele vai amplificar o ganho em altas frequências. Isso pode, claro, prejudicar a questão dos ruídos. O controlador proporcional derivativo ele é um caso particular do controlador de avanço, em que nós temos, no caso, só um zero real e um polo no infinito. O polo, que seria em frequência maior do que a do zero, ele se encontra no infinito. Para ter uma implementação correta, que isso sempre existe na prática, nós podemos considerar que o polo tem frequência bem acima da frequência do zero, por exemplo, 100 vezes, maior do que 100 vezes a frequência do zero. Então, o controlador proporcional derivativo ele vai ter essa característica aqui, essa função de transferência. Nós temos um ganho proporcional e um ganho derivativo, que multiplica aqui um derivador. Então, o controlador PD ele ajuda a melhorar a questão da fase, porque ele tem até 90 graus aqui de avanço de fase, melhorando a margem de fase para melhorar o resultado ali em regime transitório. Bom, aliando os dois controladores, o de atraso e o de avanço, nós podemos adequar as vantagens de cada um deles, adicionando mais uma ordem no nosso controlador. Agora com o controlador de ordem 2. Ou seja, vai ter o controlador com dois polos, e também vai ter dois zeros. O controlador de avanço-atraso aqui, ele tem um atraso para aumentar os ganhos em baixa frequência, ou com isso melhorar o desempenho em regime permanente, e também tem uma parcela em avanço, que vem depois, para melhorar a margem de fase aqui nessa faixa onde a fase é positiva, para melhorar aqui em torno da frequência de cruzamento, melhorar a margem de fase. Vocês podem fazer a resposta em frequência desse controlador aqui por esse script aqui que pode ser utilizado ali em Python ou no MATLAB no Octave. Então, verificar a resposta em frequência desse tipo de controlador. Bom, ele é geralmente implementado dessa maneira. Em frequência mais baixa vem o primeiro polo, depois os dois zeros, vem frequência intermediária, aqui está o primeiro polo, mais ou menos, depois aqui estariam os dois zeros, aqui em 1 Hz, 1 radiano por segundo e 2 radianos por segundo, que são um zero e aqui o outro zero. E por fim, frequências mais elevadas, que nesse caso está em 8 Hz, 8 radianos por segundo, por aqui, nós temos o segundo polo. Então, sempre nessa ordem, primeiro polo em frequência mais baixa, depois os dois zeros, e por último o segundo polo. Dessa forma, a gente vai ter
maiores ganhos em baixa frequência, e também vamos ter um avanço de fase aqui em torno da frequência de cruzamento. Dessa forma, melhorando, por um lado, aqui em baixas frequências, melhorando o desempenho em regime permanente, e em frequências aqui mais elevadas, melhorando o desempenho transitório. Um caso particular do controlador de avanço-atraso é o controlador proporcional integral derivativo, né, que ele combina, claro, o controlador PI, que tem um polo integrador, né, e o controlador PD, que tem um polo no infinito, né. Então, ele vai ter um integrador e dois zeros, mais, claro, um segundo polo no infinito, né. O controlador ele tem essa característica aqui. Ele vai poder ser separado aqui em ganho KP, ganho proporcional, um ganho integral, que multiplica o integrador, 1 sobre S, e um ganho derivativo, que multiplica um derivador, né? Então, vocês podem fazer a resposta em frequência desse controlador através desse script aqui. Bom, esse controlador aqui, vocês podem verificar, começa a fase em menos 90 graus e com ganho infinito em 0 Hz por causa do integrador, né? Ou seja, ele permite segmento de referência constante com erro nulo e também rejeição de distúrbios de entrada e de saída que sejam constantes também com erro nulo. Depois aqui nós colocamos em 1 e 2 radianos por segundo, colocamos os dois zeros do controlador P e D. Um porém, claro que ele vai ter ganho infinito aqui em frequência infinita, né? Isso é um problema, claro, né? Porque amplifica ruídos em alta frequência. Então, na prática, nós temos aqui o uso de controladores P e D com um filtro na derivada, né? Que é a derivada que amplifica ruídos de alta frequência. Então, nós podemos adicionar aqui um filtro derivativo no controlador P e D, né? Isso melhora, claro, a questão de filtragem de ruídos, rejeição de distúrbios de medida, né? Em alta frequência do controlador P e D, né? E esse polo em alta frequência ele sempre vai existir, né? Em implementação analógica nós temos os polos dos próprios amplificadores operacionais, né? Que eles podem ter banda passante, digamos, de 1, 2 MHz, né? Naturalmente os amplificadores operacionais eles têm a sua resposta em frequência, tem seu primeiro polo. Já na implementação digital, nós temos o próprio atraso do processador e também relacionado ali ao período de amostragem do nosso controlador, nós temos esse polo em alta frequência, né, no momento de cálculo de uma derivada. Nós também podemos, geralmente eu tenho feito assim, de adicionar intencionalmente esse polo em alta frequência. Dessa forma melhora o desempenho para rejeição de ruídos, né? Então, no caso, esse controlador vai ter um integrador, né, um polo, né, em 0 Hz, que é o integrador, mais dois zeros em frequência aqui próxima aqui talvez dos polos da planta, né, e esses dois zeros vão melhorar o desempenho ali em regime transitório. E por fim, em frequência mais elevada, que aqui no caso está em 20 radianos por segundo, nós teremos o segundo polo, que vai evitar a amplificação ilimitada, né, de ruídos de alta frequência. Vocês podem plotar a resposta em frequência desse controlador P&D com filtro derivativo, né, com esse polo em alta frequência, plotar aqui através desse script. Por fim, outro tipo de controlador que é interessante vocês conhecerem é o controlador do tipo ressonante, que ele é aplicado para segmento, né, de sinais senoidais e também rejeição de distúrbios de entrada, distúrbios de saída senoidais. Esse controlador ressonante, né, ele vai ter uma frequência de ressonância ômega-R, né, uma frequência de ressonância ômega-R, e também nós podemos considerar que ele vai ter, claro, polos complexos conjugados, e podemos também adicionar aqui nesse controlador, adicionar zeros reais a fim de evitar, né,
a questão de compensar o atraso de fase desses controladores complexos, desses polos complexos conjugados, né? Então, nesse caso aqui, eu adicionei esses dois zeros na mesma frequência de ressonância, ômega-r. Né? É possível fazer isso, adicionar antes ou logo depois dessa frequência de ressonância. Bom, a função de transferência do controlador ressonante pode ser descrita dessa maneira aqui, né, como um sistema de segunda ordem aqui no denominador, né, com oscilação, oscilatória, né, onde a frequência ômega-n vai ser a frequência de ressonância que a gente deseja, né, onde vai ocorrer esse pico de ressonância, multiplicado por 1 sobre raiz quadrada de 1 menos xi ao quadrado, onde esse xi, né, ele é o fator de amortecimento, que vai ser próximo de zero, né, geralmente menor do que 0,1, né, quanto mais próximo de zero, maior será o pico dessa ressonância. Nesse exemplo aqui, nós temos aqui um ganho na frequência de ressonância definida aqui em 60 Hz, nós temos um ganho de 100, que é 40 decibéis, né, utilizando aqui xi igual a 0,01. Né? Quanto menor o xi, maior vai ser o pico dessa ressonância, porém, menor vai ser essa largura dessa faixa aqui. Então, se ocorrer uma pequena variação de frequência, mais sensível se torna o controlador, quanto menor o valor de xi. Então, o interessante também, claro, é não utilizar um valor de xi tão pequeno, né, que dê um valor de magnitude de amplificação suficiente para atender às especificações. Né? É possível também adicionar múltiplos controladores ressonantes em série, né, ou inclusive em paralelo, que a modelagem fica um pouco diferente. Né? Utilizar múltiplos caso nós tivermos aí múltiplos distúrbios de entrada, distúrbios de saída ou referência em diferentes frequências. Isso é possível também adicionar vários controladores ressonantes. Bom, aqui nós temos um código em Python, né, para plotar essas respostas do controlador do tipo ressonante, né, com ressonância em 60 Hz. Vocês podem testar aqui esse script para plotar isso daqui e testar variando, por exemplo, o fator de amortecimento, variando a frequência desses zeros, né, variando a frequência de ressonância. Vocês podem testar esse script. Portanto, para concluir, nós vimos ali que para melhorar o desempenho em regime permanente, né, em questão de segmento de referência, rejeição de distúrbios de entrada e distúrbio de saída, nós temos que aumentar os ganhos em baixa frequência, né, do controlador, utilizando ali controladores de atraso, controlador PI, ou também, quando forem sinais senoidais, utilizar controlador ressonante. Já para melhorar o desempenho em transitórios, é importante aumentar a margem de fase, né? Utilizando, por exemplo, o controlador de avanço ou controlador do tipo PD. Já para melhorar as duas coisas, melhorar o regime permanente e transitório, né, pode-se utilizar um controlador do tipo avanço-atraso, né? Também utilizar controladores ressonantes associados, se for o caso, né? E também utilizar controlador ou então PID, né, com filtro derivativo, especialmente, né? É importante ter um filtro derivativo. Mas, de qualquer forma, o projetista tem a liberdade, né, para alocar os polos e zeros do controlador. Né? Se precisar fazer um controlador de ordem 3, ordem 4, não tem problema quanto a isso, desde que, claro, o melhor controlador será sempre o controlador mais simples que atender todas aquelas especificações que foram definidas na etapa de concepção.